a minha mensagem aqui. Eu estava pensando num assunto essa semana, né? Daí eu lembrei de uma história que um autor... tem um autor de livros que mora em Nova York, ele é de família italiana, e também em Nova York tem muito judeu, né? E ele falou que ele saía da casa dele para ir para a escola, e a mãe dele falava assim para ele, né? Olha, não vai esquecer o seu lanche, né? Daí ele pegava o lanche dele e levava ali. Daí ele falou que passava na casa do menino judeu, daí ele estava saindo, a mãe dele falava assim: Oi, fulano, não esquece os seus livros, né? Ele falou assim: Nossa, olha, a mãe italiana está preocupada com a comida, a mãe do judeu estava preocupada com os livros, né? Se ele fosse estudar. Daí ele falou assim: Por isso que eu estou engordando e meu amigo está ficando sempre mais inteligente, né? Então, o assunto que eu queria falar hoje, né? Sobre a importância da leitura, né? A gente não pensa como é importante, né? A gente está meio viciado na internet, está esquecendo um pouco a leitura, né? E eu gosto de falar para as pessoas que qualquer problema que você tem ou vai ter, alguém já teve, escreveu um livro, deu uma solução e está lá. A única coisa que você tem que fazer lá, ler, e não precisa inventar a roda de novo. Alguém já escreveu para você, né, a sua solução, né? Mas a gente tem ficado um pouco preguiçoso, né? E muita gente não lê mais, né? E eu gosto de ler a Bíblia, né? E tem um versículo da Bíblia que me chama a atenção, que fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento, né? É um livro religioso, tudo, mas falando da importância do conhecimento, como você tem que ir, aprender, crescer, né? Então, até a Bíblia fala da importância de você estudar e ler, né? Então, eu gostaria de falar sobre isso, né? E outro dia eu falei com uma pessoa que falou para mim que fazem uns 7 anos que eu não leio nenhum livro, né? E muita gente arruma essa desculpa: não tenho tempo, né? E uma história que mudou minha vida foi de um pastor contou uma história interessante, que ele foi no banco, a hora que ele chegou lá, aquela fila enorme ali, ele falou, tinha uma livraria quase do lado do banco. Ele falou que saiu do banco, voltou na livraria, comprou um livro e voltou para a fila do banco. Ele falou que começou a ler assim, deu a impressão que ficou 10 minutos no banco, enquanto ele ficou 1 hora na fila, né? Então eu aprendi muito isso, né? Como ele aprendia a usar esses momentos, né? Para aprender. E eu comecei a pensar na minha vida, o que eu já li de livro em fila de banco, consultório médico, aeroporto, saguão de aeroporto, dentro de voo, ônibus, metrô, hotel. Quanto tempo que a gente tem aí que a gente desperdiça, não faz nada, né? Que você podia estar lendo, né? Eu nem sei, talvez eu já uns 50 livros, o que eu li de livros só nesses lugares, né? Em vez de reclamar, eu estava lá lendo, né? E aqui até congestionamento, eu tinha livro em CD. Eu estava no meu carro no congestionamento, punha o livro ali em áudio e ouvia o livro, né? Então era muito importante, isso aí sempre me ajudou muito, né? E eu gosto de muita gente, elas têm o cantinho de leitura na casa delas. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Você vai na casa dela, tem aquela mesinha pequenininha, tem uma cadeira especial, tem um abajur ali, e ela senta e lê, tem aquele hábito, né, de leitura, né? E eu vejo que muitas famílias têm esse hábito. Eu tinha uma família de amigos, tinha horários na casa que era para leitura. Então, o pai, a mãe lia, os filhos, cada um no seu quarto, estava lendo um livro, né? Eles cresceram muito com esse hábito de leitura. Isso aí me influenciou muito também, né? E é por isso, né, que é muito importante você também ter diversidade na sua leitura, né? É tão bom uma pessoa que consegue conversar de vários assuntos, né? Eu gosto de conversar com as pessoas e eles falam isso. Puxa, a gente conversa de qualquer assunto, né? Eu leio livros sobre culinária, eu leio livros sobre outros assuntos. Estava lendo um livro sobre medo, né? Que também liga à aviação. Um dia eu li um livro, 511 coisas que só as mulheres entendem. Por exemplo, como pôr maquiagem, dirigir, né? Então, quando eu estou conversando com mulheres, elas gostam dessa conversa, me dou bem nas conversas. Então, é muito bom ter uma leitura abrangente, né? E existe uma coisa que chama crossfeed. Você pegar ideias de uma área e aplicar na outra. Tem, por exemplo, muita coisa de ortopedia que vinha de carpintaria. Eles vinham gente serrando, pregando, parafuso, e aplicam hoje isso em ortopedia, né? O CEO da FedEx, ele fala que ele resolveu muitos problemas lendo biografias. Ele gostava muito de ler biografias das pessoas, a história da vida das pessoas. Isso sempre ajudou ele a resolver muitos problemas, né? Então, tem várias pesquisas que mostram a importância de ler, tá? Então, eu vou falar o que a leitura faz por você. Melhora as conexões no seu cérebro, cria mais neurônios, melhora sua capacidade de pensar, melhora seu vocabulário, compreensão,
e te ajuda em relacionamentos humanos, né? Você consegue se expressar bem melhor, né? Quando você fala, você usa as palavras certas, né? Isso te ajuda muito nos seus relacionamentos. Te ajuda a simpatizar com as outras pessoas, né? Um médico sempre me falava sobre isso, né? Como ele lia sobre problemas sociais, tudo isso fazia ele um médico melhor, e não só de saber medicina. Ele até me falou que quem só de medicina sabia, nem de medicina sabia, né? Queria dizer que medicina está ligado a várias áreas do mundo, né? Então, a leitura te ajuda a dormir melhor, reduz seu estresse, reduz a pressão sanguínea e as batidas do coração, combate a depressão, combate o declínio da mente com a idade. Pessoas que lê têm melhor chance de ter a mente alerta, né? Mesmo uma idade mais avançada, né? E contribui para uma vida mais longa, tá? Então eu vejo os idosos aqui, você vê, estão sempre lendo, pessoas de leitura, isso aí ajuda muito. Então, esses são os benefícios que a leitura pode fazer para ninguém. Hoje ninguém tem desculpa, pessoal. Em Dubai tem biblioteca na praia, tem uma casinha lá com uns 300, 400 livros. Você vai na praia, você passa ali na casinha, pega um dos livros e vai ler na praia, até isso. Então ninguém tem desculpas, né? Olha, eu carrego 40 livros comigo, olha, eu tenho 40 livros aqui, em qualquer lugar que eu vou, eu estou a fim de ler sobre um assunto, eu tenho um livro aqui, não tem desculpa, né? E um hábito que eu tenho de muito tempo, toda vez que eu leio um livro, eu sempre faço um resumo de 2, 3 páginas do livro, coloco num arquivo aqui. Por exemplo, esse é de 2007. Todos os livros que eu li em 2007, eu fiz um resumo, está aqui. Em 5 minutos, você me pergunta sobre um livro desses, eu tenho o resumo, leio e te falo de um livro que eu li há 10, 12 anos, né? Então, esse é um hábito que eu tenho que eu gostaria de passar para você. Uma frase que eu sempre falo para os meus alunos: a melhor parte da sua educação é aquela que você se dá. A escola pode ajudar, o professor pode ajudar, mas quem quer aprender, aprende por você mesmo. Então, esse é o meu conselho para você. Então, vamos ler, vamos aprender, vamos crescer, tá bom? Vamos ser pessoas melhores, tá bom? Muito obrigado pelo convite.